Esse é o ND63, teclado que promete ser o melhor custo-benefício do AliExpress, desbancando até mesmo o 168HE, Raven 68 e entre outros teclados magnéticos da faixa de preço. Mas será que ele cumpre com essa promessa? Então, bora pro vídeo. Esse aqui é a versão ND63 Pro, a versão que um pouco melhor, né, dele, que ele vem com essas teclas aqui na lateral, que eu acho bem bonito, que deixa o teclado bem mais clean. Se você tapa, fica muito mais bonito. Aqui, ele tem a entrada tipo C aqui, aqui atrás. Ele tem esses pés retráteis, ele tem o nível 1 e o nível 2. Mas eu acho que eu nem vou usar porque ele já é bem inclinadinho aqui, quando você vai ver, ó. Você usa aqui, ele já é bem inclinadinho por padrão. Aqui, ele tem essas borrachinhas aqui, que eu acredito que são boas. Vamos testar aqui, testar agora. Nem fiz nada antes de ver, ó. Aqui, ó, fazer força. Aqui, ó, dá pra mover um pouquinho, mas eu duvido que você vai conseguir. Porque, ó, jogando aqui é impossível você mexer esse teclado. Ele tem aqui umas keycaps PBT e PBT Double Shot, se eu não me engano. Aqui, peguei o extrator de keycaps dele, que vem no próprio negócio. Aqui eu vou tentar tirar uma keycap aqui, vou tentar tirar essa daqui. Tirar aqui e botar lá no fundo. É meio difícil de tirar, hein? Eu achava que seria mais fácil. Aqui. Vamos puxar aqui. 3, 2, 1 e... puxando... Ah, não. Será que vem? Vem. Ele é bem durinho de tirar. Sinal bom, né? Algo bom. Aqui, ó. Ele tem... Se não me engano, esse aqui é o Magnetic Axis. Cara... é bem bonitinho esse switch, eu acho que é um switch muito lindo e silencioso, parece, né? Vamos tirar aqui pra dar uma olhada nele.
Olha aqui. Aqui. Ele tem o RGB virado pro sul, né? Aqui temos ele aqui. Bem bonitinho. Acho que, ó. De novo, mostrar o somzinho. Que eu gostei demais desse som aqui. Ele tem a luz printada pro sul. O que é bom, acho que deixa melhor a luz do LED. E uma correção sobre o que eu fiz antes. Na verdade, esse aqui não é o Magnetic Per Axis. Na verdade, esse aqui é o Magnetic Azure, que é esse azul, né? Eu acho que até faz sentido o nome Azure com azul. Eu não sei. Então, se vocês quiserem, se vocês souberem se tem alguma coisa a ver aí, deixa nos comentários para me avisar. Bom, como vocês viram aí, esse teclado aqui tem um som muito bom. Eu acho que dá até pra você confundir ele com o teclado mecânico, com aquele suíte tipo Cream. Eu não sei se é assim que fala, Cream, Toque. Eu não sei como é que fala. Aqui, nos estabilizadores dele. Pelo que ele tem esse som graças aos estabilizadores e também as camadas que ele tem dentro. Ele tem uma plate de alumínio, a PCB, e embaixo da PCB ele tem acho que é um silicone, algo assim que se fala. A cena da PCB tem tipo umas almofadinhas para melhorar o som. E aqui os estabilizadores deles são pré-lubados. Você encosta aqui, eu acho que dá para sentir até. São muito bem pré-lubados. Acho que é o melhor estabilizador que eu já vi na minha vida, velho. Esse teclado tá me surpreendendo muito. Mas o que adianta ter tanta qualidade de construção e não ter performance? Então, bora mostrar a performance dele. Para começar, ele tem 0.0, 2 milímetros de Rapid Trigger. Ele tem também no software dele, você consegue configurar o SOCD, SOCD, que é quando você aperta o A e depois aperta o W, cancela a outra letra. Ele também tem latência de 0.3 milissegundos após clicar na tecla, até chegar no seu computador, que eu acredito que é absurdo, né? Que acho que você nunca vai conseguir perceber, você não vai perceber nem que você tente muito tempo mesmo. Ele também tem 0.2 de delay de resposta da tecla, ou seja, na hora que você tecla aqui ele tem 0.2 segundos, aí ele ativa aqui e quando depois demora mais 0.3 segundos para chegar até o computador e funcionar. Mas isso aí é simplesmente impossível de você perceber. É menos de 1 milissegundos aí para você ter uma noção. Essa versão aqui, o ND63 Pro que eu comprei, ele tem 8.000 de polling rate. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar aqui, não, aqui no meio. Eu vou deixar aqui uma tabela sobre a diferença do ND63 normal e o ND63 Pro. E é isso. E para ser realista com vocês, a versão Pro e a versão normal não tem diferença nenhuma em performance. Tipo, 8.000 de polling rate, eu acredito que é imperceptível. É coisa que acho que é um efeito placebo que as pessoas sentem quando dizem que perceberam. Porque 1K de polling rate, eu acho que 1K para 4K já é quase impossível de perceber. Mas agora para 8K ainda no teclado, eu acho que é quase impossível. Então, a única diferença que realmente marca são as keycaps, que no outro são, se eu não me engano, ABS e são aqui em cima, as teclas. O switch e, se eu não me engano, também não tenho certeza, mas a construção dentro dele. São algumas partes da construção que vem aqui dentro dele. Agora nós vamos conectar ele aqui no cabo que vem na caixa. Então, bora. Caraca, é muito forte. Pode não ser quando você tá vendo assim pela câmera, mas
Cara, é muito forte pessoalmente. Eu vou colocar ele aqui, aqui claro, no claro, aqui, e vou levantar um pouquinho. E agora eu vou fazer isso no escuro aqui, ó, 3, 2, 1. E aqui, agora aqui no escuro, vamos ver. Cara, é muito lindo no escuro, velho. Muito lindo mesmo. Então, agora vamos para o software dele. Uma coisa bem legal que nós vemos aqui nesse teclado é que ele tem um software que já vem no próprio navegador. Ou seja, você pode copiar e colar o link que eu deixei aí na descrição. Entrar. E quando você entrar, você já vai estar no software dele. Ou seja, você vai clicar aqui para autorizar, conectar nele e clicar OK. Você vai clicar para entrar. Você vai vir aqui, adiciona as teclas que você quer. Aqui, o A, WASD e o espaço. Você vai fazer copiar essas séries que tem aqui, que eu fiz. Você vai colocar aqui, ó, calibração do switch. Você vai clicar aqui, iniciar calibração das teclas. Seu teclado provavelmente vai ficar totalmente vermelho e você vai clicar em cada uma das teclas até elas ficarem verde, todas elas. Então eu vou fazer aqui rapidamente. Pronto, aqui, finalizei. Calibração de switches concluída. Agora você vem aqui, efeitos de luz, que é o RGB. Você pode fazer o seu aqui, personalizar, resposta. Eu vou deixar para vocês fazerem, se vocês quiserem. Aqui, ações. Eu não entendi muito bem o que deve ser, então eu deixei quieto. Aqui, básico, você pode alterar o polling rate dele, que eu acho que de 8K, 4K, 2K e 1K não vai mudar nada, só vai consumir mais da sua CPU. Então, se você realmente quer jogar e não se importa e tem um PC normalmente fraco, que eu acredito que muitas das pessoas que estão vendo isso aqui vão ter, né? Eu aconselho vocês colocar aqui 1K Hz. Mas você pode colocar 8K Hz e não vai sentir diferença também do 1K Hz. Eu mesmo não consegui sentir diferença nenhuma usando. Aqui você tem os perfis, você pode criar um novo perfil e configurar tudo do início aqui. E é isso, o software dele é só isso aqui, é bem basiquinho, mas bem legal. Eu comprei ele aqui na loja IYX Flagship Store no AliExpress. É a loja oficial de vendas do Irok ND63. A versão básica dele, que está por R$315, não está à venda mais. Apenas a versão Pro, que está a R$368, com R$188 de impostos. Atualmente não há nenhum cupom ou oferta que ajude a diminuir esse preço. Então eu aconselho vocês a esperarem o dia 1 ou até algum outro evento do AliExpress que eles tragam cupons e créditos para você poder diminuir o preço dos produtos. Eu também aconselho que você entre aqui no meu grupo de promoções Telegram, pois eu vou começar a enviar promoções aqui sempre que possível, tanto do AliExpress quanto das outras lojas brasileiras para vocês, mas atualmente eu só tenho um membro, então eu não mando, ainda não comecei a mandar. Assim que eu fizer 2 membros, eu conseguirei mandar várias promoções aqui e consequentemente vou conseguir ajudar várias pessoas. Espero que vocês entrem aí para nunca perderem Espero que vocês entrem aí para não perderem nenhum tipo de promoção que tenha de periféricos ou hardware. Para minhas conclusões finais, o teclado realmente traz o 0.02 mm de Rapid Trigger que ele promete. Ele não tem delay, o que é ótimo para jogar jogos competitivos. Eu usei ele por 7 dias, se eu não me engano, jogando CSGO multiplayer. Cara, ele não me fez nenhuma limitação, ele me serviu muito bem. E aí, eu achei muito bom pelo preço, porém ele tem muitos concorrentes, que são alguns exemplos, o Raven 68, Met 68, Fan 60, entre outros. Mas eu acho que na prática a diferença entre essas versões são praticamente nulas. Mas lembre-se, comprar um teclado magnético não vai melhorar a sua milha. Pode até ajudar, mas ele não faz milagre. Então trate de cuidar dessa sua habilidade. Bom, é isso, galera. Eu vou deixar o link dele aí na descrição para que você possa comprar. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários que eu irei te responder. E obrigado por assistir. Valeu!